Olá, meu nome é Rodrigo Atanásio, sou médico pneumologista e a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho sobre a fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética hereditária, o que significa que a pessoa já nasce com esse problema e é uma das doenças genéticas mais comuns na população branca, obviamente atingindo também outras raças. A fibrose cística tem outros nomes, ela já foi chamada a doença chamada mucoviscidose e também é conhecida como a doença do beijo salgado, porque muitos desses pacientes têm um suor mais salgado e a mãe ao nascimento consegue identificar isso na criança ao beijá-lo e sente que a pele do bebê está um pouquinho mais salgada. Essa doença ela é causada por um único gene, um gene chamado CFTR, que produz uma proteína e essa proteína ela produz um canal de cloro que é responsável por manter o equilíbrio do líquido no epitélio respiratório. Isso é extremamente importante para o pulmão, porque o epitélio respiratório, junto com esse muco, ele é responsável por um dos principais mecanismos de defesa do nosso pulmão. É importante a gente comentar que esse CFTR, essa proteína, não está presente apenas no pulmão, mas está presente em vários outros órgãos, como pâncreas, intestino, no fígado, e por isso mesmo que a gente considera a fibrose cística uma doença multissistêmica, ou seja, vários órgãos podem ser acometidos e a doença ela pode se manifestar de diversas formas. Entretanto, normalmente o pulmão é o órgão mais acometido e os pacientes têm mais sintomas relacionados às alterações pulmonares. Como ela é uma doença genética, existe uma chance, a depender da gravidade do quadro, de já nas fases bem precoces de vida, mesmo ao nascimento, o paciente já apresentar alguns sintomas, tanto da parte respiratória, como tosses, infecções pulmonares, como da parte intestinal, apresentando diarreia, uma diarreia que acaba causando uma dificuldade de crescimento da criança, levando à desnutrição e muitas vezes à morte precoce. É importante a gente comentar sobre isso, que a fibrose cística era uma doença que até algumas décadas atrás a chance de uma criança sobreviver mais do que 5 anos era quase nenhuma. Hoje em dia, a expectativa de vida de uma pessoa que nasce com fibrose cística é mais de 40 anos, muito pelo entendimento da doença e pelos novos tratamentos que vêm surgindo e cada vez melhorando ainda mais. Então eu acho que é muito importante que as pessoas saibam identificar, entendam o que é a fibrose cística e não tenham mais uma sentença de morte ao saber que receber esse diagnóstico, porque hoje em dia o prognóstico da doença é bem diferente. Bom, quando é que a gente deve então suspeitar da fibrose cística? A gente tem as formas clássicas que a gente fala que quando a gente tem uma doença um pouquinho mais grave, já com manifestação na infância, e normalmente, como eu comentei, essa manifestação é com tosse crônica, uma tosse secretiva com grande produção de secreção, infecções de repetição, principalmente pulmonares, de sinusites, de vias aéreas superiores, assim como algumas outras manifestações intestinais, diarreia, uma diarreia normalmente com odor muito fétido e com presença de gordura nas fezes, é o que a gente chama de esteatorreia. Isso porque, como existe um acometimento muito importante do pâncreas, que é responsável pela absorção de alimentos, esses pacientes acabam ficando desnutridos porque não absorvem adequadamente nem proteína, nem carboidratos e principalmente gorduras. Como eu comentei, algumas outras coisas podem acontecer, então o suor é um suor um pouco mais salgado, então a criança ela pode ter uma síndrome com uma perda excessiva de sal e às vezes ficar desidratada, e sendo muito importante, principalmente em locais mais quentes, que seja uma reposição hídrica de água muito eficaz. E algumas outras complicações, como acometimento do fígado e algum acometimento do sistema reprodutivo. É importante que quase 99% dos pacientes com fibrose cística do sexo masculino, eles são inférteis, eles produzem espermatozoide, mas eles não conseguem ter isso de forma eficaz para poder ter um filho de vias naturais, mas existe a forma de tentar fazer isso através de fertilização in vitro e de outras técnicas. O tratamento hoje em dia ele é focado principalmente para a parte pulmonar e para a terapia de reposição de enzimas pancreáticas para o paciente ter uma adequada absorção desses alimentos. E a gente tem um tratamento focado da parte pulmonar, principalmente com a ideia de tentar tirar essa secreção, que é uma secreção mais espessa que fica presa nas vias aéreas, aumentando o risco de infecção, e tratamento das infecções, tanto na forma de prevenção com antibióticos inalatórios e algumas outras drogas anti-inflamatórias do pulmão, assim como também o tratamento da parte intestinal. Por fim, eu acho que é super importante a gente ter em mente que hoje em dia já é realidade em alguns países e em breve também aqui no Brasil, novas drogas que vão agir diretamente no mecanismo básico da doença,
corrigindo esse canal de cloro nas células dos pacientes com fibrose cística, tendo uma perspectiva muito otimista de você ter uma melhora da qualidade de vida, melhora da expectativa de vida e quem sabe no futuro próximo, inclusive a cura da doença, não deixando que se manifeste e o paciente consiga ter uma vida normal, que é o que a gente mais quer para os nossos pacientes. Então acho que a grande mensagem aqui é a gente precisa se informar mais sobre a doença e não mais ter aquela ideia de que fibrose cística é uma sentença de morte. Hoje em dia existe tratamento, existe acompanhamento e a gente deve divulgar para entender melhor e procurar o médico e fazer uma assistência adequada.